Vamos dar início ao módulo de respiração das aves. Provavelmente, nessa altura do curso, vocês já assistiram à reprodução de mamíferos. Então, vamos buscar, nessa parte, tecer principalmente comentários que estabeleçam a diferença entre o sistema respiratório e o próprio mecanismo fisiológico de respiração para que a ave possa fazer a hematose, estabelecendo, então, as diferenças com os mamíferos. Vamos começar, então, fazendo assim algumas considerações gerais para fazer essa comparação, que é o que nós pretendemos. Pensando nos mamíferos, vamos lembrar que os pulmões dos mamíferos, em número de 2, são normalmente muito elásticos, vão estar alojados dentro de uma caixa torácica e sendo formados, então, por alvéolos pulmonares, que é o local de sede de troca gasosa, que nós conhecemos, então, como sendo a hematose. E eles estão dispostos em torno de dutos alveolares e de bronquíolos. Basicamente, o sangue que chega até o pulmão o ar que chega até o pulmão é um ar rico em oxigênio e o sangue que chega ao pulmão ele é rico em CO2. Dessa forma, por difusão simples, ocorre a troca no nível dos alvéolos. No caso das aves, nós observamos algumas diferenças que depois vamos comentar mais sob o ponto de vista anatômico. Então, vamos encontrar a traqueia dando acesso ao ar aos pulmões, sendo que esse pulmão, por conta de uma necessidade de adaptação por voo, esse pulmão acabou se tornando uma estrutura de volume fixo, uma estrutura não expansível como aquela de mamíferos. Para compensar essa falta de expansão e havendo necessidade de entrada constante de ar, houve, então, a formação ou a evolução para o desenvolvimento dos sacos aéreos. O que há de comum entre mamíferos e aves é a existência de um coração fazendo o bombeamento de sangue para ou na forma, né, de um sistema fechado. Normalmente, nós vamos encontrar o coração bombeando um sangue que vai até o pulmão e do pulmão, ou ambos os pulmões, esse sangue venoso vai aos pulmões e faz a hematose. Voltando ao coração, esse sangue, então, ele é bombeado para que vá até o corpo e, na medida que tem as funções metabólicas, as trocas necessárias, esse sangue retorna, então, na forma de um sangue venoso, que novamente é bombeado para os pulmões, sofrendo nova hematose, e nesse sistema fechado, então, as coisas acontecem, ou a hematose acontece. No caso dos mamíferos e aves, o que nós vamos encontrar é, então, estruturas na forma de capilares venosos, né, que vão dispor de um sangue rico em oxigênio e um alvéolo rico em oxigênio. Dessa forma, a troca, então, é facilitada e ela ocorre. No caso dos mamíferos, nós vimos que existem sacos alveolares. Então, são alvéolos que são perfundidos por sangue venoso e desse sangue venoso surge, então, um sangue rico em oxigênio, que é chamado de sangue arterial. Dado, como viram em mamíferos, né, dado a essa proximidade, essa intimidade, então a formação de uma membrana respiratória fina e que permite essa difusão simples do oxigênio do ar para o sangue e o CO2 do sangue para o ar que está dentro do alvéolo. No caso das aves, isso se faz de modo diferente. Não existe sacos alveolares, não existe alvéolos na forma de sacos, saculações dentro do pulmão. Há, na verdade, a formação de capilares aéreos que ficam justapostos aos capilares sanguíneos e a troca, então, acontece. Mostrando, então, aqui num outro desenho, as hemácias passando dentro do capilar sanguíneo e encontrando um capilar aéreo. Esse capilar aéreo, então, permite, com ar rico em oxigênio, e encontrando um sangue venoso rico em CO2, igualmente a troca vai ocorrer. A diferença é que nas aves eu encontro os capilares aéreos, estruturas que não ocorrem em mamíferos. Nos mamíferos são, então, os alvéolos.
De modo diferente, também como curiosidade, né, vamos lembrar que as hemácias das aves são células nucleadas e as hemácias de mamíferos são células anucleadas. As células, então, das aves são muito mais duráveis, porque dispõem de material, de DNA, que permite um prazo de vida maior. No caso das hemácias, ao longo do seu processo de maturação, elas perdem o núcleo e, portanto, vão ter um prazo de vida médio em torno de 100 a 120 dias. Pensando nas considerações anatomofisiológicas, temos que considerar que, diferente dos mamíferos, o sistema respiratório do animal, assim como o sistema esquelético e o sistema muscular das aves, foram adaptadas para o voo. Isso requereu, então, que houvesse uma grande concentração, uma grande fortaleza muscular, justamente na região do peito, que vai permitir que haja uma sustentação da asa, para que com o movimento da asa seja sustentado todo o peso do corpo do animal. Isso significa, então, uma área peitoral extremamente muscular. E, internamente, nós vamos encontrar o pulmão. Por tudo isso, o pulmão que é colocado dentro dessa estrutura não tem para onde expandir. Daí, então, a necessidade dos sacos aéreos como um local para receber o ar que passa pelo pulmão a cada movimento inspiratório. Então, não podemos esquecer que as aves têm o esqueleto adaptado ao voo, assim como a musculatura. As aves vão apresentar também como uma especialidade, né, e que favoreça a questão do voo, a presença de ossos, né, com trabéculas e repletas de ar. Por conta disso, diz-se então que são ossos esponjosos. Esses ossos, então, acabam facilitando a entrada do ar para dentro dele. E se nós considerarmos que existe um pulmão de volume fixo, quanto mais áreas tivermos de entrada de ar, mais favorece o processo de respiração dessas aves. Assim é que são entendidos, assim que é entendida a existência desses ossos esponjosos, que vão estar tanto nos ossos longos como nos ossos chatos. Mais frequente nos ossos longos, praticamente todos os ossos longos, mas os ossos chatos, desde que tenha maior espessura, igualmente vão ter esse espaço e que aí diz-se então que são ossos esponjosos. Só como uma ilustração, mostrando então, né, que o ar pode entrar através da cavidade nasal ou cavidade oral, atingindo então a traqueia. A traqueia vai levar até próximo do pulmão, onde vamos encontrar os brônquios, e dentro do pulmão esse ar passa, e lembrando que essa estrutura é então fixa. Passando pelo pulmão, esse ar então é distribuído para dentro dos sacos aéreos, que vamos ver, existe o saco aéreo abdominal, o torácico posterior, o torácico anterior, um saco aéreo clavicular e o saco aéreo cervical. Vamos, né, no próximo segmento, ver um pouco mais da anatomia, mais voltado então para o sistema respiratório.